Um pouquinho começa aqui. Começou já. Deixa eu dar um recado antes que eu esqueça. Conforme for apresentando, para não ter problema de eu ficar interferindo em vocês e por causa da internet também, que às vezes fica a minha imagem indo para aí para depois voltar, ela vai ficando lento. Então, na hora que começar a apresentação, eu vou desligar o meu microfone e a minha câmera para não atrapalhar vocês, tudo bem? Eu deixo ela desligada. Tranquilo. Tudo bem. Porque senão fica vai, volta. Aí a hora que vai gravar fica cheio de delay no meio do caminho. Boa noite, Jéssica. Aí, a hora que você estiver pronta, aí você me avisa. Tá, eu estou conferindo aqui o que eu tenho. Uhum. O PDF eu não vou usar, vou fechar ele para ele não ficar aparecendo aqui na alternância. Beleza. O Matheus falou que tá dando um erro fatal. Ô, louco. É o PowerPoint e essa tela aqui. Eu estou olhando aqui, eu tenho a opção do quadradinho com a setinha para cima e embaixo, não está em cima. É isso mesmo? Depende da versão que você está usando, mas é um compartilhamento de tela. A hora que você clicar, ele abre uma tela, aí ele pergunta o que você quer compartilhar. Você escolhe qual é o monitor, você fala que é o desktop, né? A tela inteira, você vai ver lá a tela inteira. Tem área de trabalho e janela. A tela de trabalho é a tela inteira. Tá. Janela é só um aplicativo, no caso é a janela inteira. Tá. É a tela inteira aí, a área de trabalho. PowerPoint. Vamos ver se dá certo aqui. Vou pelo caminho que está sugerindo aqui, porque apareceu só a opção de trabalho, área de trabalho e de janela. Isso, é a área de trabalho. Ah, tá. Agora tela cheia, janela ou guia do Chrome. Acho que tela cheia aí. Vou ter que escolher aqui. Está em tela cheia. Na janela. Acho que vai ser a janela mesmo. Vê se apareceu aí, por favor. Apareceu, tá aqui. Tá. Porque essa aqui é o PowerPoint, depois eu vou ter que ir para fazer a demonstração na internet, né? Na janela do Google. Aí, acho que se eu der o Alt Tab aqui, acho que ele... Deixa eu ver, só fazer um teste aqui. Né? Faz um Alt Tab, dá uma olhadinha. Tab... Mudou aí? Não. Então ele está pegando... Deixa eu ver aqui o meu. É que ficou fixo. É que na hora que teve janela, eu escolhi ela. Talvez eu vou ter que interromper e pegar essa. Depois. Você está com 2 monitor? Não, só tem um. Tem um. Porque eu teria que interromper. Tem janela, verdade. Não tem tela. Olha o seu aí. Para um pouquinho de compartilhar e tem um chamado tela. Tá. Vê lá, você tem um chamado tela. Área de trabalho e janela. Não, tem o tela. Depois tem a opção tela cheia. Isso, é um tela cheia. Ah, tá. É que eu não tinha selecionado ela. Agora, aí não tinha aparecido compartilhar. Agora vai estar compartilhando a sua própria... Aí a sua tela inteira aí. Agora, deixa eu ver se muda. Mudou? Mudou, está com um site aberto da Azure. Certo. E agora a apresentação. E PowerPoint. Agora está certinho. Ótimo. Obrigado. De nada. A hora que você quiser, você me avisa, eu fecho a câmera aqui. Tá bom. Um outro ponto, eu não sei para os colegas aí da turma, né? Porque para alguns, às vezes, né, eu mudo aqui a apresentação e pode ser que, dependendo da internet lá, eles ainda demoram para chegar. Porque acontece comigo de vez em quando, né? Uhum. Então eu vou bem pausado, tá? Sem pressa. Não, pode ficar sossegado. Se eu ficar mudo por alguns segundos, é que eu estou esperando ver se caso alguém... eu mudei de tela e não apareceu, ainda dá um alô aí que eu seguro, para não perder, tá bom? Combinado.
Ok. Pode soltar? Pode. Boa sorte, boa apresentação. Com você. Bom, boa noite a todos. Estou iniciando aqui a apresentação dos sistemas distribuídos para o web. A minha tarefa é com a relação a servidor web replicado e tolerante a falhas. Aí, para introduzir o assunto, eu acabei generalizando, buscando a definição do Tannenbaum, né, sobre um sistema distribuído, que é um conjunto de computadores, né, independentes entre si e algumas vezes até diferentes, ligados através de uma rede de dados que se apresenta aos usuários como um sistema único e coerente. E para ilustrar a minha configuração, né, que se bem que essa daqui ainda não é a configuração que eu usei, mas é de um sistema servidor web comum, essa imagem que está aparecendo aqui. Nós temos lá a internet, o firewall, né, o balanceador de carga e os dois servidores, né? Então, não, na realidade ele é um sistema tolerante à falha, né? Que esse daqui é um formato usando o Tomcat e eu trabalhei com Azure e o Windows Server, né? Que é diferente. Então, essa aqui é basicamente a configuração do sistema servidor web replicado e tolerante a falhas. Até, professor, assim, uma observação, eu assim, na documentação lá o senhor pergunta, né, onde foi criado, né? Aí eu, sinceramente, eu não achei um termo específico. O que eu fiz foi pegar um histórico, né, que até achei interessante aqui, onde fala que nos anos 90, né, como é que funcionava? A gente tinha sistemas verticais, né? Então a gente tinha os sistemas de computação que eram utilizados e à medida que ia atingindo as capacidades de máquina, de processamento, de armazenamento, o que eles iam fazendo é comprando outras máquinas com mais capacidade, né? E nos anos 2000, com a popularização da internet, essa configuração padrão que existia, ela ficou, era alto custo, né? Muito complicado, inclusive até a parte de tempos, né, de acesso e processamento, velocidade, ficava com os sistemas muito lentos. Então, em 2003 e 2006, a Google publicou 2 artigos, né, que era o paradigma baseado na escala horizontal de recursos. E nesses paradigmas eles já informavam, né, descreviam os processos paralelos, onde à medida que um recurso ele atingia a capacidade, se colocava um outro em paralelo, né, criando a escala horizontal de recursos. E em 2006 o Yahoo, né, lançou o Apache Hadoop e como engenharia reversa do software da Google de 2003. Em 2008, nós tivemos o Apache HBase, lançado pela Microsoft. Em 2010, a Facebook lançou o Apache Hive e o Meet o Apache Spark, né? O Spark foi o que é Ricardo, o nome dele, que apresentou, Rodrigo, não lembro agora, na Semana da Informática lá da empresa Solifintech. Em 2011, o LinkedIn apresentou a Apache Kafka. Em 2015, Airbnb e o Apache Airflow. Ou seja, né, cada plataforma dessa foi adaptando as suas necessidades e usando os recursos que eles, pelo que eu entendi, que eles adaptavam, né? Porque tudo partiu de um início aqui. E nesse slide agora, eu tenho um comparativo. Essa imagem tá visível para todos aí? Para mim está aqui, está certinho. Tá sim, José. Beleza. Então, aqui um comparativo no sistema, um diagrama de um sistema web sem replicação, né? Onde tem a solicitação da internet com IP público, firewall, aí chega no Tomcat aqui, no servidor, e faz a comunicação com o banco de dados, switch e armazenamento.
Então, esse aqui é um sistema que ele, se falhar um desses pontos aqui, o sistema para. Então, ele é um sistema que não tem tolerância à falha. Aí, no mesmo molde, no mesmo modelo desse, já tem um sistema web com replicação, né, que apresenta o mesmo, a mesma... Vou voltar no anterior, né, para a gente comparar. Né? Aqui nós temos uma história de um banco de dados. Aqui nós e um switch, né? Aqui nós temos 2 switches, um banco de dados e 2 storage, né? Então aqui já tem a replicação para analisar que caso algum desses sistemas falhe, o outro entra em ação, né? Evitando que o serviço seja descontinuado. E como funciona esse processo, né? Então, na replicação, para replicação, alta disponibilidade, nós temos 2 ou mais servidores web ligados em rede. Então, é uma rede, né? É uma rede com esses servidores em paralelos, replicados, né? Ou duplicados, podem ter N deles para atender o serviço. E em cima desses servidores, funciona o balanceamento de carga. Esse balanceamento de carga ele controla as requisições e distribui entre os serviços disponíveis. E como se dá a questão da tolerância a falhas, né? Ocorrendo falha em um servidor, as requisições são direcionadas a outro servidor, mantendo a disponibilidade do serviço. Para poder fazer essa identificação se está ocorrendo falhas ou não, dentro do processo, mais à frente, quando estiver na demonstração, eu tenho um esquema mais detalhado, onde fica, né, um serviço fiscalizando lá, né, se tem, testando o processo lá para ver se tem algum equipamento com falha. Aí ele identifica a falha e direciona para um outro que esteja disponível para fazer o uso. Onde se aplica? Então, exemplos de alguns sistemas distribuídos web que se destacam. Então, sistema de pesquisas, né, motores de busca, aí nós temos os mais famosos, né, Google, Bing, etc., né, são vários sistemas. Sistemas financeiros também utiliza esse tipo de configuração. Jogos online, redes sociais e plataformas idênticas. Vantagens. Uma vantagem é a escalabilidade, né? Então, você pode adicionar um recurso à medida que haja necessidade, né? Sem perder como que diz, né? Sem perder a configuração, né? Você mantém o mesmo nível de serviço. Alta disponibilidade, né? Essa alta disponibilidade, ela gera confiabilidade e ela é bem, não que seja fácil de configurar, mas ela é configurável. Então, você pode configurar essa alta disponibilidade, né? E a confiabilidade porque fica um sistema confiável, porque ele aparentemente ele não vai parar. Também tem a recuperação automática de falhas, que é, conforme eu citei, né, se perceber que o recurso está sendo utilizado, entrou em falha, aí ele já transfere para um outro equipamento ou para um outro recurso em paralelo. E possui a facilidade de manutenção física, né? Então, se você tem vários equipamentos replicados, você precisa fazer uma manutenção em um deles, você pode pará-lo, fazer a manutenção, né, tranquilo, porque tem outras unidades trabalhando no lugar. Das desvantagens, o que eu consigo identificar é que você tem um alto custo de hardware e design, né? Porque à medida que você vai escalando, né, vai escalonar, você vai aumentando a quantidade de equipamentos, o custo vai aumentando também. E quando existe falha em um recurso, dependendo do tamanho dessa replicação, aí vai concentrar as requisições em menos unidades, pode haver uma degradação do serviço, né? Um atraso, uma lentidão.
Aqui, neste slide, tem o diagrama da demonstração que eu vou fazer no Azure. Então, praticamente, eu tenho aqui, nessa área tracejada, duas máquinas virtuais que estão ligadas em rede. Elas estão setadas num serviço de alta disponibilidade, que controla, né, a questão de saber qual que está funcionando ou não. Essas máquinas têm no caso da Azure, você pode configurar IPv4 e IPv6 para cada uma delas. E este símbolo acima aqui é o load balance, né, que é o balanceador de carga, que ele que vai distribuir as requisições de acordo com a disponibilidade de cada equipamento, né? Então, chegou a requisição, ele leva para o servidor 1, chegou outra requisição, se esse estiver com o sistema dele sobrecarregado, ele parte para o 2, ele distribui, né, as requisições entre os serviços. Uma coisa interessante dessa parte, que quando eu estiver na demonstração vai ser mais fácil de visualizar, visualizar não, né, porque vai estar na tela lá de configuração do recurso, que, por exemplo, se tiver um cliente fazendo um cadastro na internet, e aí ele caiu a requisição para um servidor, aí até a pessoa preencheu o cadastro, quando ela deu o enter para finalizar, aí pode cair para outro servidor. Então, para isso, na Azure, ou não sei se os outros também teriam, ele tem um recurso de você fazer uma seleção por sessão, né? Ou seja, né, é um controle por sessão de cliente. Então, ele vai manter nesse servidor até enquanto o cliente não terminar o processo. É utilizado um IP público para essa demonstração, que o cliente acessa, e aí, nesse momento, eu vou fazer a demonstração. Quando eu fazer a demonstração, eu vou digitar esse IP público, e os colegas aí também, se tiver interesse, eu posso colocar no chat, e aí vocês conseguem também fazer o mesmo acesso daí, para ter o mesmo resultado. Muito bem. Aqui, nessa tela, eu tenho a tela inicial do Azure que eu utilizei para montar o tutorial. Então, fundo branco, eu configurei. Não sei se vocês conseguem, nessa opção aqui de configuração, você consegue configurar a aparência. Então, eu mantive aqui nesse formato. Então, aqui estão os recursos que eu criei para poder fazer a demonstração. No próximo slide haverá uma tabela não, uma numeração, né, desses recursos com a sequência que eles foram criados. Então, em primeiro lugar, olhando aqui, ó, o número 1 é o grupo de recursos. Então, eu crio dentro do Azure um grupo de recursos, que aí todos os demais vão estar agrupados nesse grupo, para poder facilitar, como se fosse uma pasta onde você coloca os seus arquivos, né? Aí você tem eles facilmente visualizáveis. Na segunda opção, foi criada a rede virtual, que é este daqui. Depois foram criadas as máquinas, os servidores virtuais, né? As máquinas virtuais, que eu utilizei o Windows Server para instalar, o Windows Server nessas máquinas. Após isso, foi criado o balanceador de carga, né? Foi criado o endereço de IP público e depois o balanceador de carga. Aqui nos detalhes é que tem uma parte desses que não está mostrando ali, que eles estão, o 6, o 7, o 8 e o 9, é uma sequência que eu separei, mas estava tudo dentro da opção 4, tá? Então, eu separei porque ele tem umas telas diferentes que eu pretendo mostrar mais adiante. Então, voltando aqui, fazendo a propaganda agora da Azure, né? Então, você tem os recursos que você pode utilizar
E tem N recursos, tem muita coisa de recursos, tem blockchain, tem vários recursos. Na sequência aqui, voltando, né, que eu fui mostrando na imagem, então, grupo de recursos primeiro, depois rede virtual, servidores virtuais, porque se você não consegue criar os servidores para colocar em uma rede de alta disponibilidade se você não tiver criado a rede antes, né? Aí depois o balanceador de carga, depois a regra de segurança, né, nos servidores virtuais. Nessa regra de segurança está definido, né, o acesso, né, o acesso externo para os servidores, né, a liberação das portas. Aí nesse pool de back-end também é do balanceador de carga, para ele poder ver aonde que está livre, para ele poder enviar as requisições. Essa opção 7, que é a investigação de integridade, é uma configuração onde você determina um tempo para o recurso verificar se há alguma máquina com problema ou não. Então, ele manda uma mensagem para a máquina e a máquina responde. Então, ele fica nessa, né? Mandou a mensagem, respondeu, está tudo ok. Mandou, tá, respondeu. Mandou, não respondeu, aí automaticamente ele já não usa mais aquele recurso. Tá? Aí o 8 são as regras de balanceamento de carga, onde você determina alguns parâmetros. E o último aqui é a instalação ISS nos servidores, né? Porque para poder aparecer a imagem, porque na realidade quando eu acessar esse IP público, eu vou ter uma frase na tela, né? Que é como se fosse um site, por exemplo, a tela de um site, e aí eu vou ter uma imagem na tela dizendo, ó, servidor A está sendo acessado, e vai ficar nesse servidor A até eu parar o A. Quando eu parar o A, aí ele vai mudar para o servidor B. Então, esse é o intuito. Espero que não dê nenhuma interferência. E aqui, por último, o script que foi usado para configurar o ISS dentro do Windows Server em cada uma das máquinas virtuais, né? Porque você tem que setar lá pelo PowerShell dele, colocar esse script rodar para que ele consiga gravar a mensagem que você quer ser disponibilizada, né? A página, né? HTML que tem aqui. Aqui as fontes que eu usei para consultar. E não terminou ainda. Vamos mudar de tela agora. Já aparece a todos aí a tela do Azure? Aqui já apareceu. Então tá. Aí, para fazer a apresentação, como aquela outra configuração de aparência de tela está com fundo branco, essas coisas eu mudei para essa aparência, eu creio que fica mais visualizável aí para vocês. Pelo menos para mim aqui parece bem nítido, né? Esse tipo de Então, aparência. ficou nítido mesmo, está ótimo. O amarelo destacou bastante. Aí aqui já aparecem mais recursos aqui na lista, né? Esse que está como tutorial é porque eu tinha feito a criação de todos os recursos que eu precisei para executar a demonstração. Depois que eu vi que precisava do tutorial no Word, aí eu voltei e criei os recursos novamente, mas com um nome diferente para poder pegando as telas, capturando as telas para montar o tutorial, tá? Então, tem alguns a mais aqui. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem essa janela aqui, onde tem o menu, né? Que aqui aparece, você consegue configurar dessa forma aqui. Então, no caso aqui, eu tenho os recursos recentes que eu utilizei. Então, eu vou para a página inicial. Vamos ver aqui. Acho que essa aqui é a página inicial. O painel, que é outra página. Já estava na página inicial, então, desculpa. Então, o que acontece? De todos esses recursos aqui, esses que estão com letra minúscula, né, são os recursos que ele
foi criando, né? Então, quando eu criei a rede virtual, que é essa daqui, ó, VNet, SD Web, aí aqui nessa tela eu consigo verificar, né, uma visão geral dela, tá? O nome do recurso que ele está associado, tá? Um comentário aqui sobre a Azure. Aqui na região local, eu coloquei essa região dos Estados Unidos, Leste 2, porque no material que eu consultei, o palestrante lá falou que se você coloca Brasil, porque tem Brasil também, aí é um pouco mais caro, aí a sua grana acaba mais rápido, né? Então ele falou que escolhendo Estados Unidos, o preço é um pouco mais em conta, né? Talvez seja por causa dos impostos, né, Emerson? Então, aqui eu tenho o espaço de endereço, né, que é a rede /16, que foi... É porque quando você traz... É porque estava tudo no inglês. No inglês você consegue tentar acostumado com as palavras, né? Então, aqui está espaço de endereço, né? No caso é IP, né? Endereço de IP, o endereço da rede, né? Então, aqui já no português já tem outros nomes, né? Mas nós vamos lá. Então, aqui, ó, 10.0.0.0.16 é a rede que eu criei, tá? E nessa rede foram colocadas duas interfaces. A partir do momento que eu coloquei os dois servidores, ele criou duas interfaces aqui, ó, né, que são as sub-redes. Então, para a sub-rede, eu determinei que ela era uma /24 mesmo. Então, você escolhe qual que é o padrão que você quer da rede. Então, para a rede é /16, para sub-redes é um /24. O que mais aqui que eu posso mostrar dessa questão da rede, né? Então, se eu clicar aqui em sub-redes, ele vai aparecer as sub-redes. Aí ela me diz aqui, ó, quantos IPs disponíveis eu tenho, né, para usar, porque eram 255, ele prendeu 5, né, usou 5, ficou fixo com ele e liberou 249. Então, você pode criar muitas máquinas virtuais aqui nesse processo. Aqui seriam os dispositivos conectados, né? Então tem as duas interfaces. Então aqui com relação à rede virtual, porque por aqui eu poderia continuar navegando, entrando, né, na interface, depois pegar o servidor, mas eu vou retornar aqui na página inicial e vou pegar agora pela sequência o servidor. Vou pegar um dos servidores para mostrar, tá? Aqui é a visão geral dele, o grupo de recursos é o mesmo. Aqui eu já tenho o endereço público de IP, tá vendo? Tem esse endereço aqui público de IP que foi criado. O sistema operacional que está rodando nele, o tamanho dele, eu estou com duas vCPUs com 8 GB de memória. E essa situação dos discos, né, você também escolhe o tamanho que você quer. É lógico que quanto mais recurso, mais memória e mais tamanho, você gasta mais rápido o seu dinheiro. Aqui tem mais um pouco das informações. Aqui nessa parte de rede aqui, que vai aparecer agora, já vou adiantar o item lá que é com relação à regra de segurança, né? Então, aqui ele tem as regras de segurança, que ele já criou automaticamente, essa de prioridade 300 aqui ele já tinha criado, eu entrei com a de 310, com a de prioridade 310, que é a configuração da porta 80, né, para poder acesso de qualquer pessoa, né, na nossa rede virtual. Então, ele ficou liberado para acesso através desse IP, então qualquer pessoa, só que você pode colocar um filtro, você pode selecionar, bloquear, você pode fazer um filtro dizendo quem pode e quem não pode acessar a rede. Então, essa configuração aqui é do item aqui da apresentação. Voltar aqui na apresentação só um pouco.
que é essa item 5 aqui, ó, regra de segurança dos servidores virtuais. Então, é nesse momento, né, nesse momento aqui que eu coloco a informação dizendo que o acesso está liberado, liberando a porta 80. Eu crio, né, uma regra para poder... E aí você pode ter N regras. E um detalhe interessante é que quanto maior o número, né, maior a prioridade. Para os discos, aqui eu tenho o meu disco, né? Ele tem aqui 127 GB, né, taxa de transferência, toda a configuração do disco que foi colocado nessa máquina. Aqui com relação ao tamanho, né? Aí aqui ele diz o tamanho que eu estou usando e diz quais que são os tamanhos que são mais utilizados pelos usuários. Bom, retornando aqui para a página inicial, agora eu vou pegar o balanceador de carga, que é esse BC aqui, balanceador de carga. Aqui tem a visão geral dele, né? Também está ligado ao mesmo grupo de recurso. Aqui o IP. E teve algumas configurações que eu tive que fazer aqui. Por exemplo, essa configuração do IP, né, de front-end, que é o IP público. Tá? Então, foi aqui que ele criou esse IP. Lógico que está associado à nuvem, né, da Azure mesmo, para poder fazer o acesso. E esse pool de back-end é onde você determina como vai fazer, né, que é o item aqui de número 6 da apresentação. Como é que você vai fazer o acesso nos servidores, tá? Então, tem o servidor A e o servidor B aqui, tem o pool para cada um, né? Aí tem o IP de cada um, o A é o IP final 4, o B é o IP de final 5, e aqui as interfaces de rede que cada um utiliza. Okay? Aí, após esse pool, também tem a investigação de integridade, né, que são que faz parte, que é o item 7, onde você vai colocar. E aqui ele já manteve, né, o nome que eles utilizam, que é o probe, né? É o probe para você determinar como vai fazer a verificação se o servidor, se algum recurso, se o recurso está funcionando ou não, né? É aqui que você determina essa regra, né? Então, você determina aqui o protocolo HTTP, o protocolo que você vai usar, porque tem vários protocolos. Então, no caso aqui, é o HTTP, na porta 80, e tem um intervalo aqui de 10 segundos. Esse intervalo também é configurável, ele pode ser 5, pode ser 10, 15, você que determina o intervalo que ele vai verificar, mandar as mensagens para o recurso para saber se ele continua funcionando ou não. Voltando na própria regra, no balanceamento de carga, aí tem a regra de balanceamento, né? Aqui na regra de balanceamento, você configura, né, essas informações aqui, onde ele vai distribuir o tráfego. É por aqui que ele vai distribuir o tráfego de requisições, né, e de dados, né? Então, você coloca o endereço de IP front-end, né, de IP público, o protocolo usado é o TCP, aí a porta, né? Aí você coloca aqui o pool, ou seja, você vai associando os outros recursos que você já criou e você consegue determinar a regra de balanceamento de carga. Aqui, ó, eu comentei lá no momento, lá na apresentação,
sobre a questão do usuário abrir uma sessão na web e ele demorar para terminar o formulário, e quando ele der o enter, a requisição dele está em outro servidor, né? Pela movimentação dos dados. É aqui que você determina. No caso aqui, não é o nosso... a nossa necessidade não é essa, então eu deixei como nenhum, mas aqui você pode determinar a persistência de sessão, né? Que aí você pode determinar o IP do cliente, aí ele, pelo IP, ele vai segurar essa sessão no mesmo servidor, né? É lógico que se esse servidor der, né, falhar, aí com certeza ele transfere tudo para outro servidor, mas o recurso, a sessão, fica controlado por sessão. Então, vou manter como estava aqui. O que mais que eu preciso falar aqui? Só um minutinho, por favor. Tomar água aqui, que aqui está só 18 graus, 18, a umidade está 18 só. Está muito seco. Bem seco mesmo. Aqui, todo lugar tá, né? Mas aqui sempre é seco. Mato Grosso é mais seco do que o normal. Do que em outros locais, melhor dizer. Isso. Opa, desculpa, voltando aqui na instalação do ISS, essa parte que faltou. Aqui voltar na página inicial, pegar o servidor aqui, servidor A. Aqui eu achei, assim, que pelo menos eu, né, não está acostumado a usar o Windows Server, está acostumado a usar o Windows normal. Aí aqui a gente faz uma conexão com o servidor através do RDP, baixa esse arquivo RDP aqui, salva ele. Aí, uma vez salvo, você executa. Aí vai abrir uma janelinha aqui para fazer o acesso, né, de conexão remota. E me foi lá para o servidor. Aí está pedindo o meu usuário e senha. Como eu criei só uma vez, eu vou apelar aqui para o PowerPoint para me lembrar. Oh, desculpa, não era aqui que eu ia entrar. Não, era aqui mesmo. PowerPoint, último slide. Não, não é nesse, também não é nesse aqui. Onde foi que eu deixei a senha? Até aqui, ó. Lab admin. Tá, agora eu já lembrei. Então, aqui é Lab admin minúsculo. E aqui a senha. É maiúsculo. Espero que ele... Um minutinho aí que ele está fazendo o acesso. Eu espero que sim. Não foi. Eu não tinha apertado OK, desculpa, agora foi. Aí ele caiu aqui nas questões de certificado. Eu digo que sim. Agora ele está carregando o Linux. É muito bom, né, Renato, para fazer esses trabalhos, né? É verdade. Mas a facilidade que você tem na Azure, ela supera do Linux. E essa imagem do Windows Server, para mim, não sei, acostumei com o Windows, acho ela mais bonita também. Na parte gráfica, né? A parte gráfica, a facilidade da Azure nossa, os caras são foda. Eles fizeram um negócio muito bem feito. Bom, muito bem feito. Então, aqui praticamente, pessoal, eu estou no servidor, né? E o que eu precisei fazer no servidor? Colocar aquele script, rodar aquele script no PowerShell. Então, eu venho aqui na opção
da lupa aqui, escrever o PowerShell. PowerShell. Esse PowerShell ISE. E aqui nessa tela de execução, eu colo aqui nessa tela aquele script e ele faz com que aquela mensagem que vai aparecer na hora que estiver processando a requisição lá pelo IP é colocada nessa parte aqui. Eu não vou refazer porque eu já fiz uma vez, ele vai dar uma mensagem aqui. Ele vai processar novamente, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, só para entenderem aonde é que coloca o script, né? No caso, a simulação aqui está usando o ISS do Windows Server. Vou fechar aqui. Também vou fechar o servidor, porque não vou precisar mais dele, aparentemente. Agora vamos à situação. Vou só conferir aqui as máquinas. Estava no server A. Eu vou iniciar ela, porque eu estava com ela pausada. Vou reiniciar. Sim, reiniciar, porque está certo. Eu já tinha iniciado, aí eu parei. Agora eu vou reiniciar a máquina A. Vou conferir se a máquina B está ok. Tem que iniciar. Deixa eu ver aqui. Ela está em execução, porque o iniciar não está disponível. E vamos ao teste agora. Então, eu vou pegar esse IP aqui e vou colocar numa nova janela. Essa mensagem aqui, boa noite, vocês conseguem ver? Sim, já está aparecendo aqui para mim. Tá, então eu vou abrir uma outra guia aqui. Vou colocar esse IP. Vou pedir para processar. Aí ele me mostra que está acessando o servidor B. Ok? Está acessando o servidor B. Se eu der um refresh aqui, ele continua no servidor B. Vou dar mais um. Ele continua no servidor B. Ele continua no servidor B. Como eu reiniciei o servidor A, eu não sei se ele já fez o processo. Pode ser que ele não terminou, por isso que esse aqui entrou no B. Agora, pode ser que o A já inicializou. Então, eu vou pegar, porque você pode ir pelo IP, ou você pode ir pelo endereço, pelo DNS aqui, ó, que ele associou esse SDW Web no domínio deles lá, tá? Vou colocar aqui, dar um Enter. Tá, boa noite, acessando o servidor web SVR-A. Ou seja, já deu tempo do servidor A entrar. Então, retornando aqui na tela onde estava no B, ele vai continuar no B. Porque esse daqui, a requisição está rodando no B. Se eu voltar no primeiro que eu havia entrado, olha, também está no B. Agora eu irei até o servidor B, irei pausá-lo. Aí demora alguns segundos para concluir. Enquanto isso, a nível de curiosidade, para quem está na turma do Cocão,
Aqui ele grava, né, no Java, não lembro o que significa não lembro essa sigla aí, o JSON, né? Todo o script de tudo que foi feito. Ou seja, eu criei 2 máquinas virtual acessando manualmente. Criei um balanceador acessando manualmente. Mas a partir do momento que eu tenho o script, eu posso pegar esse script aqui e mandar executar automático 100 vezes, vou criar 100 máquinas diferentes, entendeu? Uma facilidade que ele tem para ajudar nas configurações. Bom, o servidor B já está parado. Voltarei naquela tela. Voltei aqui na tela onde estava pedindo o B, vou dar o refresh. Agora ele já mudou para A. Ok? Visualizou aí, professor? Sim, ficou ótimo. Era isso daí. Você matou um. Pegou fogo no computador, o outro já sumiu. Isso. E agora, na outra que eu também tinha colocado, ele foi para o A também, aonde já estava no A, que é onde está com o endereço DNS, que continua no A. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou reiniciar a máquina B. Bom, deixa eu fechar aqui. Aqui de novo, não sei porque que não foi automático. Reiniciar. Iniciar. Tá parado, tem que iniciar, né? Essa questão é bem inteligente quem fez, mas a gente às vezes fica. Como eu tinha parado, tem que iniciar. A outra que eu não entendi agora, mas tudo bem, foi eu que falhei mesmo. Fica tranquilo. Agora eu vou parar, enquanto ele reinicia o A, o B, eu vou parar o A. E enquanto isso também, eu irei aqui na apresentação. Quem tiver interesse em colocar esse P aí para... Falou que é público, né? Então, aparentemente, vocês aí também conseguem acessar. Se alguém puder testar aí, eu agradeço. Está no chat. Voltando. Testado, o B já está funcionando. O B já está funcionando. Ok. Então, agora eu vou só confirmar aqui nos meus. Vou dar o atualizar aqui. B com IP. B com IP. Acho que era isso. Se eu não... Se faltou algo, Renato, me desculpa, fica para a próxima. Porque esse... Esse é o que eu consegui montar. Tá funcionando. Tá belezinha. Tô acessando aqui e tá entrando bonitinho. Para fazer o teste para o A, eu paro o B e volto o A, ou não precisa? Não precisa. Mostrando que o servidor está em pé. Está aguentando lá. E tudo que acontece, se um pifa, o outro segura na hora. Aí você fica imaginando um serviço desse da própria Azure ou da Amazon, da Google, né? Quantas dessas não tem criado em paralelo, né? O negócio deles é louco. A estrutura deles não é 2, não. Lá eles têm bastante dinheiro, né? Tudo deles. Quantos balanceadores, né? Coloca umas 100, 200 máquinas lá tranquilamente. Né? Você derruba uma, outra assume.
E uma curiosidade, o pessoal que administra isso, são muitas pessoas também ou não precisa? O sistema é autossustentável? Autossustentável. O problema é o comecinho, mas depois que ele tá rodando já era. Aí pé na bunda de quem fez, né? Na verdade, eles pagam por contrato, né? O cara, você Também paga X milhões para poder pôr o negócio para funcionar. Certo. Aí o cara vai para outra empresa para funcionar. E o deles fica rodando, salva o script, mostra, ó, roda esse script de que cair de novo e tá chique. Beleza. Mas o sistema se mantém depois, é poucas pessoas que ficam lá. Tá bom. Vou sair aqui do meu usuário para guardar esses reais que sobram para outra oportunidade. Desliga a máquina aí para poder, senão ela fica consumindo. Eu vou. Você entra lá e desconecta, né? Manda stop nas máquinas, porque senão ela fica rodando. No caso, eu usei o sair da conta, né? Ela. Pelo que eu entendi, funciona assim. Mas na outra saída eu fui. Eu desligaria, Fugir, porque né? da outra vez eu peguei, fiz isso e deixei aberto. A hora que eu fui ver, cadê meu dinheiro? Não tinha mais. Eu vou A gente fazer tinha isso. ganhado lá, acho que cada professor ganhou, acho que 5 mil para testar as ferramentas lá. Eles colocaram 5 mil lá, que era um valor bom que você podia testar um monte de ferramenta. Falei, pô, legal, né? Morreu rapidaço. A hora que eu fui usar, cadê? O servidor ficar. Eu criei um monte de servidor, montei um cluster. Esqueci ligado, já era. A hora que eu fui ver, cadê o dinheiro? Não tinha mais dinheiro. Tinha 0 centavos lá. Foi rapidaço. Pessoal, dúvidas? A apresentação dele foi muito boa, né, professor? Foi bem explicativo, bem detalhado. Foi Para mim, excelente. não teve muita dúvida, não. Vocês viram o que acontece, né? Ele monta 2 servidores e eles ficam lá trabalhando. Como ali, normalmente o que ele faz? A regra é ficar sempre o B, ou se o B ficar muito sobrecarregado, ele joga para o A. Mas como a requisição era só escrever aquele negocinho na tela de você está acessando o servidor tal, aquilo ali para ele é fusquinha, né? Nem faz cócega naquele processador. Então o que acontecia? Nem usava o A, ficava o B direto. Então, por padrão, entrava no B, ele ficava sempre no B. Se fosse um site pesado e começasse a fazer compra, essas coisas, provavelmente ele ia jogar para o A para balancear a carga. Como é muito pouco, aquilo ali para ele é 1 milissegundo, nem isso não dá. Então, para ele está parado. Então, ele, por padrão, joga para o B. Se o B cair, joga para o A. Voltou, volta de novo por padrão no B. E assim vai. Então, você vê que o site, mesmo que um site cair no ar, o outro já assume, o cliente nem sabe que isso aconteceu. Então, isso que é a ideia, é essa segurança do sistema distribuído. Então, mas é caro a Amazon. É caro também para você comprar um servidor, mas a ideia é a mesma. O que ele criou ali na Amazon, você podia ter criado na sua casa. Criar o balanceador, montar, configurar. São um monte de máquina, um monte de programa que você instala. Você pode montar exatamente a mesma estrutura e fazer na sua casa. Compra 2 servidores, compra um outro servidor, compra a suíte. Qual que é o cara ali? Você só arrasta e está pronto. No caso da sua casa, você tem que pagar e comprar o suíte. Cada suíte custa 15 pau, pessoal. É caro, tudo bem? Então, não é materiais são simples. As máquinas que tem ali não são qualquer núcleo, são tudo processadores Xeon, que são máquinas fodásticas. Apesar de você falar 2 núcleos ali é uma máquina extremamente forte. Desculpa, Então, Renato. você pode falar. Voltei. Ah, Cara, beleza. eu fui sair da conta da Azure, mas é a mesma conta da Microsoft. Aí saiu do Teams também. Eu Não, acredito só nisso. para, não precisa sair, você só para as máquinas. Eu, Que eu fui você sair deixa da conta e saiu do Teams também, porque é a mesma. Aí mesma desconectou. conta, né? Desculpa aí. Não, fica sossegado. Eu estava falando aqui que a segurança que ela te dá, esse sistema distribuído, é muito forte. É bem legal mesmo. Vale a pena. Empresas grandes utilizam esse tipo de sistema. Por quê? Porque evita dor de cabeça para a empresa. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma curiosidade? Não, não. Só agradecer aí. Parabéns, ô José Mariano. Ficou muito bom a sua apresentação.
É verdade, Zé Mariano, caprichou, ficou bem legal, pôs para funcionar, mostrou funcionando e era exatamente aquilo. E depois, pessoal, eu compartilho com vocês, na hora que terminar tudo aqui, os tutorial de como fazer isso, essas coisas assim. Se algum dia vocês quiserem fazer, eu vou disponibilizar essa aula, essa gravação aqui, e depois os tutoriais de como fazer isso. Aí, se algum dia você falar, eu quero montar uma rede de um cluster desse daí com servidor web. Aí a diferença é que você coloca uma página web, abre lá, e em vez de colocar um HTML só com você acessou o servidor tal, você coloca ali a sua página web mesmo, salva o seu site, posta ali dentro, pronto, está funcionando. Então, isso que é o legal do sistema. Notem que vários deles usam uma tecnologia bem semelhante que todos derivados do Apache, né? Eles pegam o Apache e acabam rodando lá, faz algumas modificações, mas cada um fez a sua modificação, mas no final das contas pegaram o Apache e rodaram em todo mundo. E é bem legal isso daí. Zé, você ia falar alguma coisa? Eu fico piscou? Eu agradecer a vocês aí por ter gostado da apresentação. Eu também fiquei contente com a apresentação que eu consegui montar. Ah, parabéns, meu, ficou muito legal mesmo. Ficou bem explicadinho, mostrou, funcionou, tá top. Era isso daí, essa era a ideia. Para vocês verem como é que funciona, que sistema distribuído hoje é uma realidade, as empresas estão utilizando. Você pega, por exemplo, um, sei lá, um Magazine Luiza, um sei lá, Casas Bahia, e todos esses outros sites, grandes portais de vendas aí de comércio eletrônico, todos eles trabalham nesse esquema, só que com várias máquinas virtuais. Você vai acessando, se uma delas cai, a outra assume, você nem percebe que houve uma queda no sistema. E é essa a ideia mesmo. Eles trabalham com uma arquitetura bem pesada, com vários núcleos lá dentro. A negociação do caso deles, quando eles usam uma Azure ou uma Amazon da vida, a negociação é direto com a Amazon, direto com a nuvem da Microsoft. Então, eles compram lá uma série de máquinas e aí o preço que eles pagam é outro, não é um absurdo que eles cobram da gente. Eles têm negociação, falam, olha, vou rodar todo o meu site aqui, quanto que você vai pagar? Não é o mesmo preço. É um preço bem inferior para compensar. Por quê? Porque eles não querem perder um clientão, né? Então, mas compensa para essas empresas, por quê? Porque fica tudo lá dentro, ela não precisa se preocupar em ficar fazendo backup, em ficar comprando máquina, deixa tudo isso por conta deles, a Microsoft administra isso, instala a versão correta de um Windows, o Windows está sempre atualizado, faz backup, etc. E você não tem que se preocupar com nada disso daí. Então, vale a pena. Muitas empresas têm migrado. Às vezes você fala, mas é mais caro um pouquinho, mas eles embutem esse custo no custo operacional da empresa, né? Não é barato, às vezes é milhões que você paga por mês, eles não importa, porque o quanto que eles faturam, isso daí é um percentual lá, e esse percentual ele sabe que mantém a rede funcionando a todo vapor 24 horas por dia. É o que interessa para eles. Às vezes é mais importante manter a rede funcionando do que às vezes o cara comprar um monte de máquina, deixar um monte de máquina lá dentro, aí roda um ransomware lá, apaga tudo, ou a máquina é hackeada, a máquina queima, a máquina fica obsoleta. Então aí eu falo, de vez em quando eu vou ter que trocar o parque inteiro, então é melhor eu pagar por mês lá um tanto e acabou. Pelo menos eu não tenho dor de cabeça, não tenho prejuízo. Eu já vou embutir aquilo lá no meu custo operacional e acabou. Não fico pensando, nossa, eu vou ter que contratar alguém, eu vou ter que ver máquina, eu vou ter que ver fornecedor, aí o fornecedor entrega uma máquina porcaria. Então eu não tenho essas dor de cabeça nenhuma. Entenderam? Gostaram? Entendi. Aí mais um comentário, Renato. Eu acabei de ver aqui, à tarde, né? Eu recebi um e-mail da Azure, né? Ah, Dizendo que no e-mail institucional que eu criei a conta, dizendo que eu já usei 20% do crédito que eu tenho. Então, eu gastei 22 dólares dos 100 dólares que eu tenho de crédito para usar durante um ano. Então, é um serviço, ele monitora, né? Pelo que eu fiz esse tempo todo, gastei 20%. então, não é um serviço baratinho, não. Você pode ver que é um serviço caro. Você falar assim, você pegar 20% dá 20 dólares, mais ou menos. Então, você gastar 20 dólares, sei lá, em 2 dias, 3 dias,
É uns 5, 7 dólares, 10 dólares por dia, só para você acessar ali um pouquinho a coisa. É caro mesmo. É caro, não é baratinho, não. É um serviço caro, mas tem muitas empresas que migraram para isso daí, com contratos diferenciados. Não é esse mesmo contrato aí que a gente trabalha aí com valor formiguinha, né? Você vai lá e aluga uma máquina, ou meia máquina, um quarto de máquina lá, ou até menos que isso, é um valor. Se você compra uma máquina inteira, às vezes várias máquinas lá dentro, é outra coisa, é outro valor que você paga. O valor por hora é bem menor. Bem, mas são contratos milionários. Você pode ter certeza, não é baratinho, não. Nós estamos falando em algo de milhões por mês. Então, para manter a estrutura lá dentro. Então, eles te cobram lá vários milhões. E só que o faturamento da empresa, se você for olhar, é absurdo. Então, para o faturamento da empresa, é um percentual que está ali dentro. E ela já consta aquilo lá, ela não paga energia. Se ela tivesse que estar lá dentro, ela tinha que pagar energia, tinha que pagar internet, tinha que pagar gente para ficar fazendo backup. Máquina que estraga, ela tem que ficar atualizando. Toda a estrutura que tem que ficar mantida 24 horas lá com alguém monitorando, fazendo backup constantemente, porque pode acontecer. Você tem problema de segurança, problema de quedas, o cara pode ir lá e cortar a energia. E aí? Onde que eu vou arrumar tanto bateria, um parque de bateria para poder manter aquilo lá funcionando? Essas estações, que nem é o do Google, da Microsoft, etc., ela tem a própria usina de geração de energia. Então, ela não depende apenas da energia que vem de fora. Ela pode gerar a própria energia. Então, se acontecer alguma coisa, ela liga o gerador a gás lá e deixa o pau torar. Então, você não fica desligado. Agora, imaginou que uma empresa igual a Magazine Luiza, a própria Amazon, que mais? Casas Bahia, etc. Você ficar, por exemplo, igual acontece aqui às vezes, cai 4 horas seguidas. Ficar 4 horas sem faturamento. Quanto que ela perde? Se você for olhar, o valor às vezes é o valor que ela paga o mês inteiro. Então ela falou: meu, eu prefiro pagar para os caras lá e não ter dor de cabeça com isso. Ah, acabou a energia. Espera voltar. Não tô o meu cliente não está acessando a Casa Bahia, ele está acessando um servidor lá nos Estados Unidos ou no Brasil ou em qualquer lugar que seja. Então isso que é o legal desse tipo de rede. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Eu só fico um pouco triste com o meu tema, que eu vou poder mostrar bem menos do que o José Mariano, né? Mas eu vou conseguir mostrar. Tem uns reloginhos. Ajudou pra caramba você ter um reloginho. Vamos tentar mostrar aí. Eu acho que a galera já tem, né? Já conhece, pelo menos. Mas para quem não tem, eu vou conseguir mostrar alguma coisa. Não. É chique, não tem problema não. Pessoal, pode falar, Lázaro. Não, ô Renato, eu só queria parabenizar o José Mariano e a apresentação dele foi excelente. E que a gente consiga chegar aí a gente não vou generalizar, mas pelo menos eu consiga chegar a 10% do que ele apresentou aí. Zé, parabéns pela apresentação, show de bola, viu? Exato, o pessoal gostou muito. Valeu, obrigado. Você tem uma boa didática, seria um bom professor. Com certeza, ele é paciente, sabe, né, tem a dinâmica ali, legal, tem futuro. Pode se candidatar a professor que vai bem. E o pior, Renato, que aqui no IFE, você chega na portaria, todo mundo chama de professor, né? Entrou é professor. Entrou é professor. Aí todo lugar que você vai é professor. Aí até os vizinhos aqui onde eu moro, professor. Eu falei, não, mas porque trabalha no IFE é professor. Eu falei, mas tudo bem. Mas amém por isso. Vai ser, fica sossegado. É só um passo. Falando em vizinho, agora você merece tomar uma cerveja aí no bar do lado, viu? Que a gente tava ouvindo o fundo aqui do pessoal. Vou ver. Deixa eu esvaziar um pouco, tá muito cheio. O Matheus está perguntando se não vai dar para apresentar hoje. Aqui não dá, porque só tem 20 minutos mais e não dá tempo. Porque hoje eu só estou em 2 aulas. Então, Matheus... Não estava perguntando. Eu estava falando que não ia dar, porque tá dando
Ah, desculpa. Aqui. Você ganhou um boi, ó. Você tem até quarta-feira pro negócio Olha, tá eu funcionando. vou apagar tudo aqui e vou fazer de novo, porque tá dando um erro no THCP, e aí cada lugar na internet fala pra configurar de um jeito, eu não sei o que eu faço. Beleza. Tem um final de semana aí, tem um feriadão aí pra você aproveitar. Que bom, Beleza. né? Que... É. Se Deus quiser, Beleza. professor, eu tô enlouquecendo aqui. 3 apresentações para fazer. Tô até confundindo já os temas já. Ô, louco, Tá meu. bom. Para. daqui a Gente. pouco vai estar apresentando aqui, vai estar falando de qualidade de software, um bagulho mó aleatório. É, sobre finanças lá da outra matéria. Tá fogo. Ô, louco. Desculpa Pode aí, falar. mais uma dica. Eu também estou com mais outros 2. Priorizo o que está primeiro e né, teoria do Jack, né? Estripador, né? Vamos por partes. Não pode afobar, não, senão não vai. Eu tô tentando fazer isso, José Mariano. Eu tô olhando aqui as datas aqui, mas tá complicado ainda assim, porque eu tenho 2 no mesmo dia. Aí já fica meio difícil. Mas beleza, vambora, né? Não, não tem. É tranquilo. Então, hoje já foi o servidor web. E vamos lá. Salvo. Vou fazer a chamadinha aqui, pessoal. O que não está aqui? O Jean não está aqui. A Jéssica tá. O Zé Mariano tá. O Lázaro tá. O Lucas tá. E o Matheus tá. Só o Jean que não tá hoje, né? Professora, eu esqueci de colocar lá no Moodle, presença. Não, fica tranquilo. Eu faço por aqui. Pode ficar Tá. tranquilo. E, professor, no meu, eu tô tentando começar aqui no Azure, mas eu tô com um problema. Ele tá dando erro toda vez que eu tento fazer. Mas qual o erro que tá dando? Pera um minutinho, só o telefone tocando aqui. Ô, eu esqueci de falar, José Mariano, muito boa apresentação. Beleza? Foi um dia professor, top. Didática da hora mesmo. Gente, boa Valeu, noite. gente. Bom fim de semana pra vocês, bom feriado. Falou. Falou. Isso aí, vamos começar a chamar ele de professor também, ô Zé Mariano. Você virou professor da sala aqui. Não, faz igual o Eberson. Zé, tá bom. Beleza, Zé. Eu já acostumei chamar de Zé, já, né? Tá certo, mas sua apresentação ficou top mesmo, viu, José? Da hora, sem brincadeira, agora ficou top mesmo. Tomara que a minha fique pelo menos igual o outro colega falou aí, pelo menos uns 10, 20%, eu já vou ficar muito feliz. O pessoal gostou bastante, Zé. Não, beleza, valeu. Tô feliz por isso. Falou, gente. Bom descanso aí. Pessoal, para aqueles que vão fazer o final de semana aí, um excelente final de semana, bom feriado para vocês, até quarta-feira, se Deus quiser, estamos aí de novo. Pessoal, Amém. Aproveita aí, feriado Boa para poder noite, pôr o até a negócio para próxima funcionar. aula. Até. Pessoal, boa noite a todos. Bom final de semana, bom feriado. Obrigado para vocês também. Ô, professor, Pode tem falar. algum horário um pouco antes da aula que você pode fazer atendimento? Tem, Caso só. continue dando erro? Porque eu tô vendo aqui, ele apareceu uma nova interface aí pra mim. Não sei se era porque meu notebook já estava cansado já, que ele passou a tarde toda ligada quase. E aí ele começou a dar erro. Então eu não estava conseguindo criar, né, a máquina virtual. Então, entendi. Não, mas se você quiser, você me avisa antes, manda um e-mail para mim, no velocidade@gmail, porque é o jeito mais fácil de eu ver. Manda o e-mail lá e me avisa. Aí qualquer coisa na quarta-feira, já me avisa antes na terça, alguma coisa assim, que aí eu desmarco com o aluno a orientação da quarta-feira à tarde e coloco o atendimento. Ok. E eu coloco ele em outro horário, eu me viro com ele. Tá bom, obrigada. Bom, mas aí só me avisa que eu faço a inversão. Tá bom, eu mando o e-mail. Obrigada, boa De noite. nada. Boa noite. Bom final de semana. Certo, Matheus? Mais alguma dúvida?